Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje a gente vai fazer uma explicação do livro de Lucas, do capítulo 11, do 1 ao 13. Antes nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, queremos te pedir, Pai, perdão por todos os nossos pecados e te agradecer, Senhor, por mais este dia, pela noite de sono, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela proteção e pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado, Pai. Também pedimos a Ti, Pai, que nos abençoe, que nos proteja. Cuide de nós, Senhor, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos entender a Tua palavra corretamente, Senhor. É o que eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, a explicação do livro de Lucas 11, que é do 1 ao 13, o Senhor Jesus, ele, em resposta para o seu discípulo, que pediu que o ensinasse a orar. O Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e também animou os seus discípulos a orar e orar sempre. E ele garantiu que Deus ouve as nossas orações. O Senhor, ele nos ensinou a oração não para que ela seja decorada e lida de qualquer forma. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu fazia isso. Eu começava, eu tinha ela decorada. Então eu começava a orar, Pai Nosso que está no céu, e aí o meu pensamento fugia para outras coisas, eu começava a pensar outras coisas. Quando eu dava conta, eu já estava terminando de fazer o Pai Nosso. Então eu só falava amém e pronto. E não é isso, não é para fazer isso, né? O Senhor falou que não é assim. Ele nos ensinou que temos que orar, né? Não orar a Deus e falar com Ele. Não ficar pensando em outras coisas, né? Porque daí você não está orando, né? Você decorou e aí você vai falar tudo aquilo, sabe? Não sabe nem o que falou. E hoje eu aprendi que eu não orava, né? E sim, eu rezava. Isso era uma reza, né? Decorada era uma reza. Porque a oração ela é diferente. Ela é você falando com Deus, conversando com Deus, para pedir algo, né? Para agradecer também, para chorar, desabafar, tudo que está nos nossos corações, né? Que a gente está ali com mágoa, com tristeza. Então nós temos que fechar os olhos e falar com Deus. É como se você estivesse vendo Ele, sabe? É contar para Deus o que está nos deixando triste, né? É fechar os olhos e falar com Ele. É como se você estivesse ali, porque Ele está perto de você. Você não vê, não enxerga, mas Ele está, né? Está sempre junto com a gente, né? Então você chega, põe teus joelhos no chão, fala com Ele, né? Fala, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. E aí você vai falando tudo que você tem que falar, tudo, em pensamento, ou você fala do jeito que você achar melhor, né? E fala tudo que te deixa triste, né? Se você quiser pedir ajuda por alguma coisa, você pede, né? Então a gente pede tudo que a gente precisa, né? E também agradece por tudo que o Senhor fez e faz por nós, né? Pelo amor que Ele tem por nós. Que Ele morreu na cruz por amor a nós. Então é um amor
imenso, né? Que não tem, assim, nem como medir, né? A gente tem que agradecer a Ele por tudo, pelo alimento, né? Por nos proteger. Então, resumindo, você pode falar tudo que você quer para o Senhor. E é o único que não vai te recriminar, que não vai rir de você, que não vai tirar sarro de você, porque Ele vai te ouvir em silêncio e você pode ter certeza que Ele tá te ouvindo. E o que for bom, né? Se tudo que você pedir para Ele e for para o seu bem, Ele vai te dar. Ele só não vai dar aquilo que Ele vê que não é para o seu bem. Então, ou não é a hora ainda, Ele vai mandar você esperar, né? Tipo assim, você espera mais um pouco, você vai continuar orando. Todo dia orando, todo dia. Né? E todo dia ali implorando para Ele. Até o Senhor, Ele explicou, né, que se qualquer um de nós, né, chegar à meia-noite e a gente receber alguém na nossa casa e a gente estiver precisando de alimento, a gente vai fazer o quê? Para dar o que comer para aquela pessoa que chegou. A gente não tem nada. Então, o Senhor falou que a gente vai na casa de um amigo e vai pedir os pães, né? Então, você vai na casa do seu amigo, pode ser meia-noite, você vai lá bater na porta, seu amigo vai abrir a porta. E por mais que ele não queira, né, acordar, não queira levantar, mas ele vai dar o que você pediu, ele vai emprestar o que você pediu, porque ele sabe que você vai insistir, porque está precisando. Então, ele vai te dar para que não incomode mais ele, né? E isso que o Senhor falou, né? Que para que nós também possamos pedir ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele não se incomoda com isso. Ele é Deus, Ele é nosso Pai. Então, Ele fala pra gente bater na porta e pedir com insistência mesmo, sabe? Não pedir coisas ruins, né? Que Ele não vai dar mesmo, né? Não adianta. Então, se a gente bate na casa de um amigo e pede os pães para alimentar outra pessoa que você recebeu, outro amigo, então, esse amigo teu, que não é, assim, não é Deus, não é todo-poderoso, ele vai perder a paciência fácil. Mesmo assim, ele vai fazer, por quê? Porque você vai ficar insistindo, né? E também o Senhor falou que nós, sendo maus, né? Nós sabemos dar coisas boas para nossos filhos. E, então imagina Deus, né? Que nos ama tanto e sabe o que é bom para você, para mim, para nós, né? É claro que Ele vai dar aquilo que Ele acha que deve dar, o que é bom para você. O Senhor Jesus, Ele nos garante que se pedirmos, né, que se batermos na porta, né, insistir, o Senhor nos atende. O Senhor nos fala que os que pedem, recebem, os que procuram, acham. Então, gente, só não podemos pedir coisa e só para a hora, né? Você recebeu na hora do sofrimento e pediu, o Senhor te deu, o Senhor fez aquilo, te ajudou. E então só na hora que você precisou, você recebeu, aí depois você vai esquecer, nunca mais vai falar com o Senhor, vai abandonar o Senhor, né? Vai esquecer. Então você concorda comigo que o Senhor, Ele vai ficar triste, com toda certeza, né? É igual nós mesmos, que se alguém vem pedir algo e nós ajudamos a pessoa, e depois a pessoa esquece que você existe, mal te cumprimenta, então nós ficaremos tristes, né? Com certeza, né? E sobre a oração do Pai Nosso, temos que orar
refletir em tudo o que está falando, né? Não só ler, decorar e não saber nem o que está lendo mais. Porque acontece muito isso. Não sei com vocês, mas comigo mesmo aconteceu muito isso. Então, eu vou ler aqui do livro de Mateus, do capítulo 6, no versículo 5 em diante. Eu vou ler o que o Senhor deixou escrito aqui para nós, ó. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então, aqui nós vamos prestar bem atenção. Nosso Pai está no céu. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Nós reconhecemos que Ele é Deus, o nome dele é santo. Venha o teu reino. Nós estamos pedindo que venha a nós, né? Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita lá no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Então, esse alimento que nós pedimos todos os dias, né? E também perdoa as nossas ofensas. Nós estamos pedindo para o Senhor perdoar as nossas ofensas, como também nós perdoamos. Temos que perdoar também. Se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. Como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados. Nós estamos pedindo para o Senhor nos proteger e livrar-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, gente, é assim que a gente tem que ler, pedindo coisas boas e pedindo para o Senhor nos proteger, ter misericórdia de nós, dar o nosso pão de cada dia, ajudar outras pessoas. Se você ofendeu, você também tem que perdoar. A outra pessoa também te perdoa, você tem que pedir perdão. Então, nós temos que fazer o que o Senhor nos manda, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova com o Senhor. Todos os dias. Todos os dias que você lê a Sagrada Escritura, você acha algo diferente, coisas maravilhosas que o Senhor nos ensina. Por isso que chama Sagradas Escrituras, né? É uma bênção para nós, nos ensina o que devemos fazer, né? E o Senhor Jesus, Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e veio, né, para nos salvar. Morreu naquela cruz por nossos pecados. Ele fez cura, Ele curou cego, Ele curou aleijados, Ele ressuscitou mortos. Antes do Senhor Jesus, nunca ninguém tinha feito isso. Nunca. Então, eles matavam animais, os inocentes, os animais, para perdoar o pecado de cada um. Era muita coisa. Mas depois que o Senhor Jesus veio, foi feita a expiação de uma vez por todas. Aí a pessoa não entende, mas Jesus é Deus? Ele é Deus sim. Ele é Deus homem, Ele é o Deus que se formou homem em carne. Porque o Deus, o Espírito, a gente não conseguiria ver. As pessoas que estavam aqui não iriam ver, porque se chegasse a ver, mesmo os profetas chegassem a ver o Senhor, o nosso Deus,
eles eram fulminados, porque o poder do Senhor, a glória dele, a santidade dele é muito grande e nós somos pecadores, então nós íamos ser todos mortos. Por isso que ele nunca se mostrou para ninguém, nem para Moisés, né? Ele passou, Moisés viu ele pelo buraco da pedra, né? Mas não conseguiu ver, porque não tinha como ver e ficar vivo. Então, ele veio em carne, ele encarnou em Jesus, nasceu no ventre de Maria, e ele se formou homem sem pecado nenhum, ele nunca pecou, e assim mesmo, ele entregou a vida dele, para que nós possamos seguir ele e ser salvos, porque antes não tinha como. Antes do Senhor não tinha como, era muito difícil. Então, pelo Senhor Jesus agora sim. E tem uma coisa, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele falou isso, que ninguém intercede por ninguém, nem mortos, nem vivos, nada. Não existe. Então, não peça para ninguém, porque senão você vai estar errado, você não vai conseguir. Então, peça diretamente ao Senhor Jesus, fala com Ele. Conversa com Ele que, a partir da hora que você conhecer Ele, eu te garanto que você vai se encantar com as maravilhas que Ele fez, com o que Ele faz, com o que Ele nos protege, com que, sabe, o vento que Ele manda para nós, quando Ele sopra em nós, aquele vento que a gente sabe que é o vento do Espírito Santo, é diferente. É muito bom, gente. É uma coisa maravilhosa. O Senhor me transformou. Eu não merecia de jeito nenhum, mas o Senhor, Ele me transformou. Eu quis saber quem era Ele. E Ele se mostrou plenamente, tanto para mim, para o meu filho, para o meu esposo. E nós três conhecemos Ele juntos, nós nos convertemos juntos. Isso foi uma maravilha, isso não acontece com qualquer um, não. É muito difícil acontecer isso, da família inteira se converter assim. E nós, graças a Deus, graças à misericórdia e à bondade do Pai, Ele fez isso conosco. Porque é assim, uma maravilha que não tem fim. Não tem fim, a gente poder falar do Senhor abertamente, sem ter ninguém que fique achando ruim, porque tem gente que não gosta que fala do Senhor. Você pode falar de um tudo, de todas as religiões do mundo, pode falar para as pessoas. Pode falar dos espíritas, dos budistas, de qualquer uma, que não vem muito na minha cabeça agora, mas você pode falar de qualquer uma, ninguém fica bravo, ninguém. Mas quando você vai falar do Senhor Jesus, as pessoas ficam iradas e não querem saber, não gostam. É muito triste isso, porque Ele é a verdade, né? Ele é o caminho. Sem Ele, não adianta. Tudo que o homem fez, porque isso aí é tudo coisas que os homens fizeram, né? Eles acharam uma coisa ou outra para tirar o foco do Senhor Jesus. Então isso aí é muito triste, porque por isso que muita gente vai se perder. E o Senhor mesmo fala, né, que quando chegar na hora, o Senhor, muita gente vai falar para ele, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, não te conheço. E não conhece mesmo, porque se a pessoa não está com ele, não conhece, não sabe o que ele mandou fazer, não obedecer seus ensinamentos, e não estiver com o Senhor, e ele te conhecer, como que ele vai conhecer você no dia? Ou você vai conhecer ele? Aí, se qualquer pessoa chegar e falar que é Cristo, a pessoa vai acreditar. Não conhece? Se qualquer pessoa chegar e falar assim, eu sou fulano de tal, mas eu nunca vi, eu vou achar que é. Entendeu? Então é isso, nós temos que conhecer ele agora. Agora é hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele vem. Por isso mesmo é que temos que estar antenado. Temos que conhecer o Senhor, temos que pedir a Ele ajuda, Ele vai ajudar, pode ter certeza. E quando você conhecer Ele, você que não é convertido ainda, você vai falar, nossa, que maravilha, que bênção. Então, gente, experimenta falar com o Senhor. Experimenta, fala com Ele, fala, Senhor,
Me ensina então, me fala então como que é, o que o senhor fez. Pede ajuda. Você quietinho aí no teu quarto, quietinho, ajoelha, fala, Senhor, fala comigo. Me mostra então. Ele vai mostrar. Pode ter certeza que ele vai falar com você, ele vai te mostrar. É óbvio que ele não vai descer ali e te mostrar, te falar para você, mas ele vai te mostrar com qualquer outra coisa, sabe? Que ele te mostra uma mensagem bíblica que alguém te manda, qualquer uma outra coisa, mas ele vai mostrar que foi ele que te mandou e você vai ter certeza disso, tá bom? Então, gente, que Deus abençoe vocês grandemente, proteja vocês, seus familiares, né? Seus amigos, seus vizinhos e os meus também, né? Todos os meus familiares, os meus vizinhos, amigos e também toda a igreja do Senhor Jesus e os pastores do mundo todo. Que o Senhor proteja cada um, proteja, abençoe Jerusalém, Israel, que é a terra de nosso Senhor Jesus. Ele é judeu e nós temos que amar os judeus, não discriminá-los, porque o Senhor é judeu. Muitos não aceitaram ainda, mas vão aceitar. E o que nós temos que fazer é amá-los, pedir a Deus por eles, pedir ao Senhor que proteja e abençoe eles. E também pedir por todos os inocentes que estão no meio das guerras, sofrendo. Que o Senhor proteja os inocentes, cuide de cada um, Senhor, com um carinho que só o Senhor tem. É o que eu peço, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém.